nada, então vamos começar, né? Na última aula, nós falamos sobre ácidos carboxílicos, iniciamos, né, o assunto de ácidos carboxílicos, falamos sobre as características, propriedades, tipo de interação intermolecular, como é que ele se comporta como ácido, falamos do equilíbrio ácido e base, Ka, pKa, né? Essas coisinhas todas nós falamos, certo? Reatividade dos ácidos carboxílicos. Agora nós vamos falar sobre as reações com ácidos carboxílicos. Olha só, os ácidos carboxílicos possuem em sua estrutura o grupo carbonílico, como a gente falou, né? Na verdade, a carbonila, ela também está presente nos aldeídos e cetonas. Porém, o modo de reagir dos aldeídos e cetonas em comparação aos ácidos carboxílicos é totalmente distinto, né? Os ácidos carboxílicos, eles sofrem substituição nucleofílica. Os aldeídos e cetonas sofrem adição nucleofílica ao grupo carbonílico. Então, são coisas totalmente distintas. Um sofre adição, como nós já vimos, aldeídos e cetonas, e o outro sofre substituição, certo? Então, vamos falar agora das reações de substituição nucleofílica ao grupo carbonílico, certinho? Vocês podem acompanhar a aula toda. Estou seguindo o slide, como falei com vocês, né? Tentar seguir ao máximo o slide para que vocês possam acompanhar. Então, no slide lá, síntese de ácidos acílicos, certo? Primeiramente, como é que comportam os ácidos carboxílicos? Na verdade, eu estou aqui no slide de substituição nucleofílica do grupo acílico. Bom, primeiramente, gente, nós temos que analisar o grupo acílico. O carboxílico é isso aqui, certo? Possui sua estrutura, o grupamento acil, ou carbonila, grupamento acilo, né? E ligado a ele, um grupo nucleofílico, que esse nucleofílico a gente vai chamar aqui, para que se acompanhe tudo, de Z, certo? Esse grupamento Z. Pode ser esse Z, ó. Pode ser um aleto. Deixa eu botar aqui. Botar de azul. Pode ser um aleto. Certo? Geralmente, cloro é o mais utilizado. Pode ser um éster. Né? Pode ser um éster. Pode ser uma amida. Pode ser uma amida. Certo? Pode ser um éster. Pode ser um aleto. A própria hidroxila do ácido pode ser também uma amida. Bem como ainda pode ser, gente, um anidrido, né? Um anidrido, como seria o anidrido? Seria um diéster, né? Como seria esse diéster, ó? Certo? Poderia ser assim. Então, essas 5 possibilidades é o que nós vamos encontrar no grupamento acilo. Né? Podendo ser o ácido carboxílico, que é o principal, cloreto de acila, geralmente o cloro, quando falo cloro, porque é o que a gente mais utiliza. Porque pode ser o bromo, pode ser o flúor, pode ser o cloro, iodo, mas geralmente a gente utiliza um aleto de acila. Aí vem, mas o principal é cloreto. Anidrido, que é um diéster, né? Amida, né? E o éster normal, né? Então, esses grupos aqui é o que nós vamos estudar agora, certo? Nós já vimos todas as características dos ácidos carboxílicos e agora nós vamos ver reações que saem do ácido carboxílico para formar um cloreto de acila, um anidrido, uma amida ou um éster qualquer. Tudo bem? Então, ó, observe que quem sai é esse grupamento hidroxila e entra no lugar outro grupo, tá vendo? Outro grupo nele. Então, por isso que é uma reação de substituição
nucleofílico, que a hidroxila age como nucleófilo. Então, uma substituição nucleofílica do grupamento acílico e não uma adição. Nas aldeídos e cetonas, sofrem adição nucleofílica. Já no ácido carboxílico, sofre o quê? Substituição. Simples assim. Beleza? Tranquilo aí? Nós vamos falar de cada um, né? Essa aqui não como tem todos aí no slide também aqui, eu vou falar de cada um, não há necessidade de vocês copiarem agora, né? Bom, então vamos começar entendendo como é que funciona o mecanismo de ação dessa reação. Olha só, o que é que nós temos aí? Primeiramente, como é uma adição, uma substituição nucleofílica, nós temos que verificar o grupamento. Ó, vou pegar aqui um qualquer, vou pegar o CH3. Todos vão se comportar da mesma maneira. O mecanismo de reação de substituição do grupamento acilo é igual. Todos seguem o mesmo padrão. Certo? Vamos lá. Vamos pegar um nucleófilo aqui qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo... não sei se eu boto nu. Vou botar aqui, no caso, vou botar como exemplo um álcool, né? É um álcool qualquer aqui. O que é que vai acontecer? Esse grupamento álcool vai atacar o carbono carbonílico e isso aqui sai. Isso aqui vem, quebra a ligação, certo? E aí nós vamos ter o quê? Essa estrutura. Agora, quem é que cai fora? Ó, a hidroxila cai fora. Depois nós vamos ter o quê? Um éster protonado. A hidroxila vem e captura, ó. A hidroxila que está no meio, né? Captura ali, ó. Ou aqui vira água. Mas, deixa eu botar aqui. Lá de cá. Certo? Então, ó, de modo geral, é assim que nós vamos observar essa reação. Certinho? Então, todos, de modo geral, vão seguir esse padrão. Aqui eu mostrei só do éster, formação do éster, mas todos vão seguir esse padrão. Que a gente poderia resumir como aqui nucleófilo, aqui grupo abandonador. O nucleófilo ataca, abre a ligação dupla reconstitui, o nucleófilo, grupo abandonador cai fora e o nucleófilo permanece. Então, aí vai modificar uma coisinha ou outra, dependendo do tipo de substituição. Se vai ser formação de um éster, de um cloreto de acila e assim sucessivamente. Certinho? Então, de modo geral, é assim que segue o caminho, né? A gente vai falar de novo de éster aqui direitinho, né? Que a gente vai falar mais outros caminhos que o éster acaba sofrendo, né? Que, na verdade, essa formação do éster, geralmente a gente ataca mais o cloreto de acila, né? Porque o que acontece? Olha só, o ácido carboxílico ele é muito reativo. Beleza, ótimo. Ele pode produzir qualquer um daqueles compostos. Mas, geralmente, a gente não parte do ácido carboxílico. A gente parte do cloreto de acila. Quer dizer o quê? Vamos fabricar o cloreto de acila e do cloreto de acila faz os demais. Por que isso? Porque o cloreto de acila tem um grupo abandonador muito mais estável, que é o cloreto. O cloro é um grupo abandonador melhor do que a hidroxila. Então, por isso que, geralmente, a gente utiliza cloreto de acila e não ácido carboxílico nas reações de substituição. Certo? Aqui,
observe quem foi o grupo abandonador, hidroxila. Ele não é um bom grupo abandonador. Então, por isso que as reações de substituição dos cloretos de acila são mais rápidas e mais estáveis ou mais efetivas do que o próprio ácido carboxílico. Então, vamos lá. Então, vamos ver, então, como fabricar. Não se preocupe com esse mecanismo, porque eu vou mostrar ele para vocês de um modo geral. Certo? Todo mundo separadamente. Então, ali só para vocês terem noção. Então, sempre vem o quê? O grupo nucleofílico vai atacar a carbonila, a ligação é rompida, depois a ligação é reconstituída e o grupo abandonador sai fora. Então, não é sincronizado, viu, gente? Uns entra, depois sai o outro. Beleza. O que acontece? Nós vamos falar agora de síntese de cloreto de acilo, né? Se vocês observarem, o cloreto de acilo, nós temos dois compostos principais que são utilizados para a fabricação do cloreto de acila, que é o cloreto de tionila, né? Cloreto de tionila, S-O, certo? É esse composto aqui, cloreto de tionila, e o outro composto que é o cloreto de oxalilo, certo? O cloreto de oxalilo também é muito utilizado para produção de cloreto de acila, né? É uma fonte de cloro. Como é o cloreto de oxalilo? Desculpa, deixa eu ver. Vamos ver se tá... Aqui, ó. Deixa eu pegar outro piloto aqui. Também é uma fonte de cloro. Você tem o cloreto de tionila e cloreto de oxalilo, certo? São dois compostos muito utilizados para a produção de cloreto de acilo, certinho? A grande diferença de um para o outro só é o produto final, né? Que no caso do tionilo, como produto final, a gente vai ter SO2, e aqui nós vamos ter produção de ácido clorídrico, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Né? São todos compostos gasosos de um modo geral, porque eles são mais estáveis, né? Os compostos gasosos que são liberados. Vamos lá, então, ó, vamos ver esse mecanismo, como é que acontece. Vou fazer um mecanismo aqui para o ataque do cloreto de tionilo, certo? Como é que funciona? Ó, no slide aí, gente, tem um errozinho. Deixa eu ver se esse aqui está corrigido. Não, não é isso não. Acho que não. Nesse slide, não, acho que é no outro. Tinha um errozinho de digitação, mas acho que eu corrigi. Ah, tem sim, no próximo slide. Tem um erro aí, ó. Depois vocês corrigem. Eu vou fazer aqui correto e lá vocês corrigem. Viu? Então vamos lá, ó. Como é que funciona isso? Vou apagar aqui agora para a gente fazer o mecanismo. Esse daqui vocês precisam copiar, certinho? Vou fazer mecanismos individuais e vocês vão acompanhar. Mas vamos lá, vamos começar então. Vamos lá, formação do cloreto de acila. Ó, gente, cloreto de acila é o composto mais utilizado para as reações de substituição nucleofílica, certo? Vai dar briga mesmo. O que acontece? Vamos lá. Primeiramente, o que nós temos, né? Nós temos aqui o grupamento da ácido carboxílico. Vou pegar o ácido acético, né? Que é uma estrutura mais simples. E vamos reagir ele com o cloreto de tionilo, certo? Tudo bem, né? Nós temos aí. Vamos analisar o que nós temos nas estruturas. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui o grupo carbonílico, que ele pode sofrer um ataque nucleofílico devido à
falta de elétrons no carbono, ele está deficiente. E temos aqui, no caso, cloro, que é rico em elétron, que é mais eletronegativo do que o enxofre, 2 cloros, na verdade, né? E o enxofre que está, no caso aqui, ligado a um oxigênio também. Diante disso, o que é que nós vamos observar aqui? Nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um ataque ao cloreto, ao grupamento S aqui. Por que ao grupamento S? Porque aqui é um nucleófilo. Aqui também é um eletrófilo, está agindo como eletrófilo. E eu quero transformar esse grupo abandonador em um grupo mais estável, mais fácil de cair fora. Certinho? Então, vamos lá. Aí, o que acontece aqui? Ó? Nós vamos observar que... Lembra que eu falei, ó, de um modo geral, eu vou atacar o grupo carbonílico e o quê? E o grupo abandonador cai fora. Ah, mas por que eu não ataco logo o grupo carbonílico? Gente, olha só. Se eu fosse atacar logo o grupo carbonílico, quem ia cair fora? A hidroxila. Então, não é um bom grupo abandonador. Então, primeiro eu vou transformar a hidroxila em um excelente grupo abandonador para ficar mais fácil dele cair fora. Então, neste caso, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Atacar, né? Nós vamos ter essa ligação dupla contínua e nós vamos ter o quê? A formação da ligação aqui agora, ó. Hidroxila ligado ao enxofre, né? Ligado ao cloro, ligado ao outro cloro, certo? Então, o que a gente vai ter aí? Só que essa ligação com cloro aqui, com oxigênio, ele acaba também se quebrando, ó, facilitar a ligação. Então, aqui, o que nós vamos ter? Vou botar de um jeito mais bonito. O enxofre vai deixar de ter a ligação dupla com oxigênio, vai ter uma ligação simples e aqui vai ter a carga negativa, certo? E esse oxigênio vai estar com a carga positiva, certo? Depois, tem os cloros com seus elétrons, tudo de boa, bonitão, papapá, né? O que acontece aqui, então? Agora o cloro, ele vai, ó, retornar fazendo uma ligação dupla com o enxofre, desculpe, cloro não, oxigênio. O oxigênio vai formar a ligação com o enxofre retornando, e aí quem cai fora? O primeiro cloro cai fora, certo? Aí nós vamos ter aqui agora, ó, CH3, C dupla O ligado ao enxofre, dupla O de novo, agora ligado ao cloro, mais C elementos. Certo? C elementos. E isso aí agora, o que acontece? Saindo ali o cloro, né? O cloro que saiu... Opa, esqueci aqui do hidrogênio, né? O cloro que saiu, ele vem retirar o hidrogênio que está aqui em excesso. Aí, no caso, nós vamos ter agora a formação da estrutura mais estável com um melhor grupo abandonador. Dupla. Cloro mais HCl. HCl, certo? Então saiu. Já tem aí agora um excelente grupo abandonador, que é o anidrido clorosulfínico. Ó, esse daqui. Deixa eu botar o nome, né? Deixa eu botar aí HCl, cá. Mais HCl. Esse aqui é o anidrido clorosulfínico. Certo? Beleza. Depois de feito isso, o que é que nós vamos ter? Agora nós temos um grupo abandonador mais estável, mais fácil de sofrer o quê? A retirada ou sofrer o ataque, né, nucleofílico. Observe que está nessa estrutura, né? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Não dá, né? Copiei, gente, para poder fazer outro pedaço ali. Então, ó, esse anidrido sulfínico aqui agora,
ele tem esse grupo como um todo aqui, que é um grupo abandonador mais estável, mais fácil de cair fora, mais fácil de sair da ligação do, do grupo carbonílico. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver. Vai dar briga isso aí. É o erro de digitação, é a palavra ácido. Ácido aonde? Ah, sim, anidrido, né? Tá anidrido cloro sulfínico, né? Não, mas não é esse não. Não é esse não. Não, tem outro. Na estrutura mesmo. É no próximo slide que tem o grupo, a ligação dupla do oxigênio está com cloro e não é no enxofre. Aqui, ó, no outro slide, isso daqui vem para cá. Ó. Como é uma imagem, eu teria que editar a imagem para conseguir retirar isso. Por isso que eu prefiro não editar isso aí. Mas o erro está aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Então vou apagar aqui, ó, para fazer a outra parte. Certo? Vou pegar ele aqui agora, né? Esse camaradinho aqui, que é um anidrido cloro sulfínico. Vamos lá. Então, o que acontece agora? Vem a ação do grupo carbonílico. Temos aqui agora a estrutura, né, do anidrido cloro sulfínico, né? O cloro, então, agora, que é o meu nucleófilo, né, na forma de ácido clorídrico, como ele vai estar dissociado, ou, desculpe, ionizado, ataca o grupamento carbonílico, abre a ligação do grupamento carbonílico, o grupamento acilo, e nós vamos observar o quê? A formação daquela estrutura, né, inicial que nós falamos. Aqui ligado ao cloro, mantém, ó. Aí nós vamos ter isso aqui, certo? Ou não, aqui não tem mais. Certo? Então nós vamos ter essa estrutura. Depois que essa estrutura ela é formada, agora vem, ó, reconstitui a ligação dupla e o grupo abandonador cai fora. Neste caso, o que nós vamos ter aqui agora? O CH3O, cloro, mais O. Certo? E aí veio, ó, só que aqui, ao mesmo tempo, como forma o SO2, que é essa ligação aqui, ó, aí no caso, pode ser na próxima etapa ou automático aqui, a gente pode fazer tudo no simultâneo. O que acontece? Essa ligação, o par de elétrico carrega, está recarregado pelo oxigênio, ao mesmo tempo ele forma a ligação dupla e quem vai embora? O cloro, tá vendo? O cloro vai embora. Posso fazer ali ou posso fazer a parte, aí vocês escolhem, né? No caso, ele estaria aqui, ó. Que no final eu tenho CO2 e cloro. Volta a ser ácido clorídrico, ó. Aqui vem, cai aqui e o cloro vai embora, formando essa dupla O, né? Mais o C-elemento. C-elemento, porque na verdade vira ácido clorídrico, né? No final. Ou faço simultâneo, ou eu faço separado. Aí vocês escolhem como achar melhor, certo? Não tem problema fazer de um ou do outro. Vamos lá. Se o caso, o haleto de acilo sofrer hidrólise, o que vai acontecer? Vamos lá, ó. É a reação contrária, inversa. No caso, isso aqui vai acontecer em água, né? Como o próprio nome já disse, é hidrólise, certo? No caso, a água vai atacar o grupamento acilo, né? Que é o meu eletrófilo, né? Quebra a ligação. Observe que o mecanismo é o mesmo, ó. Ataca, carbonila e libera a ligação, ó. Sempre segue o mesmo caminho. Aí libera, papapá, a água ligada ao cloro,
certo? Depois a ligação é reconstituída. Aqui, o cloro cai fora. E aí você tem o quê? O cloro que está ali, volta capturando o hidrogênio em excesso, acabou. Devolve a ligação. Aí ele volta a ser o quê? O ácido carboxílico inicial. Mais HCl. Pronto. Então, ou aí o próprio HCl, ou então a água que está em solução também. Como é meio aquoso, né? Nós sabemos que isso daqui, como é meio aquoso, isso aqui, ó, na verdade, vai estar na forma de H3O+, mais Cl-. Né? Então, pronto. Então, essa é a hidrólise do haleto de acilo. Então, se eu formar um haleto de acilo e colocar ele em água, ele volta a ser o ácido carboxílico novamente. Na hidrólise, volta a ser o ácido carboxílico. E agora vem as outras reações, né? Cada um com o seu caminho. Vamos lá, então, ó, outra reação também que pode acontecer com cloreto de acilo, gente, ó, é alcoólise. Desculpa, alcoólise. Olha só, então, o que é a alcoólise? Ao invés de quebrar, sofrer a hidrólise com água, vai sofrer essa quebra com o álcool. Que, na verdade, o que acontece na reação, vou pegar de modo geral, né? De um modo geral, o que vai acontecer? Eu vou pegar um álcool qualquer aqui, eu vou pegar o metanol, né? E essa reação acontece na presença de piridina. Neste caso, o que nós vamos ter? A produção, deixa eu pegar outro aqui, a produção de um éster. Ó, o álcool entra aqui, ó. Isso eu tô falando de modo geral, viu, gente? Vou mostrar o mecanismo também. Certo? Então, de um modo geral, o haleto de acila, cloreto de acila, com álcool na presença de piridina, vira um éster. Então, ó, cloreto vira um éster. Certo? Então, essa é a reação de modo geral. Agora a gente vai ver o mecanismo. Certo? Então, toda vez que eu tiver um álcool, ele sempre vai reagir com o cloreto de acila formando um éster. Lembrando que essa reação tem uma tendência principal de seguir o caminho com álcoois primários, viu? Ó, lembra lá, Antônio? Por que álcool primário? Olha só. Porque o álcool primário, ele é menos impedido. Certo? Olhe bem, o álcool primário, ele é menos impedido e ele vai sofrer um ataque nucleofílico. Então, o ataque nucleofílico aqui é do tipo 2, ele é do tipo SN2, ele não é do tipo SN1, que forma o carbocátion e depois ocorre a reação. Como é do tipo SN2, então não é possível ter com estruturas muito impedidas. Então, essa reação sempre vai tender a seguir o caminho do álcool primário. Quer dizer o quê? Vamos supor, eu tenho lá na mesma estrutura, eu tenho um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário. Com quem que a ligação ou a substituição vai ocorrer? Com o álcool primário, porque ele é menos impedido, sempre nesse caminho, certo? Então, ó, o caminho é o mesmo, né? Como a gente falou, né? Vamos mostrar aqui, tentar mostrar esse mecanismo aqui. Posso apagar aí, Doni? Se é só isso aí mesmo? Mas, de modo geral, é assim que acontece. Vamos lá. Pode. Vamos tentar mostrar. Oi? Pode, Flávio.
O mecanismo, ó, eu vou apagar aqui só para tentar mostrar esse mecanismo aqui. Mas como eu falei com vocês, gente, segue o mesmo caminho em tudo. Olha só, o que vai acontecer? Eu tenho aqui... Certo? O álcool ataca. Certo? Ó. O oxigênio cai, formando a ligação dupla. O cloro vai cair fora. Volta a ligação dupla. O cloro está na ligação, certo? Aí ele vem aqui e retira o hidrogênio. E reconstitui aqui o éster. Certo? Pronto. Então, o que acontece? Esse aqui é o mecanismo geral. Todo mundo vai acontecer da mesma maneira. Certinho? Então, observe que o caminho é sempre o mesmo. Não há muita diferença. Vou até apagar cá em cima. Na verdade, essa reação aqui não é formação do cloreto de acila, né? Na verdade, aqui é o alcoólise. Alcoólise do cloreto de acilo, né? Alcoólise do cloreto de acilo. Então, gente, ó, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui o cloreto de acilo, cloreto de acetila, tá vendo? Ou acetanoíla, né? Em alguns casos, cloreto de acetila, ou cloreto ácido de acetila. Aí vem atacado por um álcool, vai sofrer a mudança, né, da estrutura, vai atacar o grupamento carbonílico, depois o grupo cloro cai fora, e assim você forma um éster. Então, esse daí é a alcoólise do cloreto de acilo. Só que a gente vai ter também amilose. Vou mudar aqui, ó, somente isso. Em vez de ser alcoólise, amilose. Porque a amilose, no caso, ao invés de ter um álcool, a água, a gente vai ter uma amina. Então, vamos pegar aqui, ó. Vai reagir com amina. Vou pegar aqui metilamina. O que vai acontecer? Ó. De modo geral, vai virar uma amida. Certo? Como subproduto aqui, no caso, o ácido clorídrico também. Certo? Então, ó, essa é a reação total. O mecanismo segue o mesmo caminho. A amina ataca o grupamento carbonílico, abre a ligação, depois ela
fecha novamente, o cloro cai fora. O cloro vem, retira o hidrogênio que está em excesso e vira ácido clorídrico. Então, o caminho é o mesmo, viu, gente? Então, por isso que não há necessidade de eu refazer o mecanismo de todos. Porque todos vão seguir o mesmo padrão do anterior. Por isso que eu fiz um, para que vocês tenham noção dos demais, certo? Então, ó, neste caso, o que a gente vai ter? Sempre vai liberar HCl e o grupo que está sendo o substituinte vai ficar no lugar do cloro. Pode ser uma amina, pode ser um álcool, pode ser a própria água, que volta a ser o ácido carboxílico novamente, né? No caso, gente, a redução... Agora, ó, não é a amilose, agora é a redução. Redução do cloreto de acilo. A redução do cloreto de acilo ele vai acontecer da seguinte maneira. Vou pegar aqui o mesmo cloreto. E sempre está aqui mexendo no mouse para o computador não entrar em hibernação. Vamos lá. Vamos fazer essa reação, né? Na verdade, com alumidrito de lítio. E o básico, na verdade, aqui, ó, etapa 1, depois etapa 2. Então, vou fazer assim, ó, mais fácil, que é o modo geral, depois eu vou mostrar o mecanismo. Primeiro, com e segundo, com água. Então, primeira etapa, você adiciona o hidrogênio, o hidreto, né? Depois você hidrata esse composto. Aí ele vai se tornar o quê? Um álcool. Então, a redução de um cloreto de acila sempre vai ser a produção de um álcool, certo? Nesse aí você vai mostrar o mecanismo completo, né? Vou. Nesse eu vou mostrar. Vamos lá, então, né? Viu? De modo geral, né? Forma um álcool. Vou apagar aqui para fazer o mecanismo, né? Beleza? Então, anotem, prestem mais atenção na etapa reacional, gente, nas condições. Então, vamos lá, ó. Vai reagir primeiramente com o alumidreto, né? O alumidreto de lítio é essa estrutura aqui, ó. Negativa, Li+, certo? O grupamento hidrogênio e hidreto, ó. A ligação se quebra. No caso, vou formar isso aqui, ó. Certo? Nós vamos ter essa estrutura. E aí, vem aqui agora, ó. Vai fora. Volta a ligação dupla. Certo? O outro alumidreto está em solução, né? Lembre-se que aqui
excesso de alumidreto, viu? Vem aqui, ó, de novo, ele se abre, certo? Ele se abre. Pronto. Neste caso, o que é que nós vamos ter agora? Como é água, adiciono água agora, né? Como eu liberei grande quantidade de Cl ali, ó, em água, aí vem a água, ó, que é a segunda etapa, né? Pronto. Meio. Pronto. Aí tem a estrutura. Esse meio aquoso lá, gente, na segunda etapa, geralmente é o meio aquoso com meio ácido, na presença de um ácido clorídrico, alguma coisa semelhante, viu? Na verdade, é um meio aquoso com uma solução ácida, né? Por isso que é hidrônio aqui, tá vendo? Protonação. Mas o mecanismo é bem simples, não é difícil, não. Observe que vão ser duas adições de hidretos, viu? Na primeira etapa, na primeira parte que protona o cloreto de acila e na segunda parte que protona o aldeído. Observe que aqui, ó, é um cloreto de acila e aqui é um aldeído. Beleza? Por isso que é excesso de hidreto. E Antônio, posso pagar? Não. Ô, só me explica uma coisinha que eu me perdi aqui. Como é que formou esse íon hidreto aí, por favor? Qual hidreto? Esse aqui? É, Não, ele é da não, reação. Ele é o alumidreto de lítio, já está na reação. o hidrônio. Ah, como eu falei com vocês, lá não é duas etapas? Aham. Primeira etapa com alumidreto de lítio, segunda etapa com água. Só que aquela água, na verdade, é uma água acidificada, com ácido clorídrico, ácido fosfórico ou algum ácido semelhante. Entendeu? Por isso que é na Certo. forma de hidrônio. Que ali eu acabei colocando só água, mas na verdade tem um hidrônio também. Tem um ácido, geralmente ácido clorídrico. Porque aqui é uma reação de protonação. Então, para protonar, a água não é muito legal para isso, não. O ideal é que seja em meio ácido. Entendeu? Quer dizer o quê? Primeiro, eu adiciono excesso de alumidreto de lítio. Ele vai atacar todos os grupos carbonílicos. Aí vai virar alcóxido em tudo. Né? Depois que virou alcóxido, eu venho com ácido e acidifico. Aí ele acidificando, ele volta, ele passa a ser um álcool. Entendeu agora? E toda a reação de redução, alumidreto, boridreto, tudo acontece em meio básico. Geralmente é uma base forte que tem ali, solução. Aí, no caso aqui, é solução de lítio, tá vendo? Aí, depois a gente acidifica para neutralizar tudo.
Bota o resumo aqui da reação, certo? Vocês têm aí no slide de vocês. Vou botar aqui só para poder, no caso, vocês terem visualizarem aí o que eu vou explicar detalhe a detalhe, é melhor colocar, né? Então, vocês têm aí no slide, mas é bom colocar aqui para não ter problema. Então, ó. Cloreto de tionilo. Fabrica, né? Retornando. Água. Na presença de piridina. Certo. Aí vem um álcool. Em piridina também. Aí vai formar o quê? Formar um éster. Se for uma amina, formar uma amida. Se for uma amina primária, amina primária, vai formar uma amida também. Observe, ó. Se for um álcool, forma um éster. Se for amônia, forma uma amida não ramificada. Se for uma amina primária, forma uma amida com ramificação lateral. Certo? Se for uma amina secundária, também. Né? Vai formar também, só que agora com 2. No caso aqui, eu não vou colocar repetir, porque vai dar a mesma ideia. Aí vem, se for, aí vem o outro caso ali, ó. Primeiro, aqui, e segundo, com hidrônio. Com hidrônio. Aí, no caso, vai formar o quê? Aqui é no caso do álcool, né? Aqui forma o álcool. Se for, no caso aqui, um tetra, não for um alumidreto, for um tetraalcóxido. Ó. Ok. Valeu, Paulinha. Vamos lá. Então, se for primeiro aqui, a L. Três. E depois a água, né? O que vai acontecer? Também vai formar, só que aqui não forma o álcool, aqui vai formar um aldeído. Certo? E o último, se for no caso,
Ah, não, tem um reagente de Grignard ainda ali. Vou botar isso aqui, ó. Se for o cobre, vai formar também borrão acetona. E o anterior, viu? Se for aqui com o reagente de Grignard. Pronto. Então, ó, gente, de modo geral, aqui é o resumo das reações. Vocês têm isso aqui mais desenhado em vocês, aí no slide, vocês podem acompanhar. É bom vocês olharem no slide, que aqui acaba ficando mais difícil vocês visualizarem um pouco, que parece mais embolado. Mas aí dá para perceber melhor no slide. Olha só, aqui eu estou partindo do ácido carboxílico, certo? Está aqui o ácido carboxílico. Com cloreto de tionila, ele vai virar o haleto de acila, o cloreto de acila, certo? Ó, vamos lá. O ácido carboxílico, estou partindo do ácido carboxílico. Quando ele reage com cloreto de tionila, ele vira o cloreto de acilo. Se esse cloreto de acilo sofrer hidrólise em piridina, ou seja, água em piridina, ele volta a ser o ácido carboxílico novamente. Beleza, certo? Caminho. Se esse cloreto de acilo reagir com álcool em piridina, ele vira um éster. Se ele cloreto de acilo reagir com amônia, uma amina primária ou secundária, vai formar amida, certo? Se esse cloreto de acilo reagir com alumidreto de lítio e depois acidificar, ele vira um álcool. Se esse cloreto de acilo reagir com, ao invés do alumidreto de lítio, for um trialcox, um hidreto de trialcox de lítio, o que vai acontecer? Ele não vai formar o álcool, ele vai formar o aldeído, certo? Se ele reagir com um reagente de Grignard, com R aqui também não, ele vai formar um álcool também, só que um álcool primário, secundário ou terciário. No caso aqui, se ele reagir com lítio, o alquila de lítio de cobre, ou no caso, que aí vem, vocês vão fazer resenha, mas o que acontece? Esse cupreto aqui, o cobre ligado ao grupo aumenta-alquila com lítio, vai formar o quê? Uma acetona, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos esse resumão, está no slide de vocês. Cada produto desse tem uma condição reacional. Então, vocês precisam ter na mente essa condição reacional. Dependendo do que for colocado ali no meio, ou seja, dessa condição, o que vai virar, vocês têm que saber e decorar essas informações, entenderam? Cada reação tem sua condição. Ô, amigo, nesse Pode falar. L alguma coisa aí embaixo é que tá formando o aldeído. Formando o aldeído? É, o íon hidrônio também é? Aqui? Do outro lado, amigo, aí embaixo. Aí. Aqui. É que Também. tá apagado, não dá pra enxergar Essa direito. reação e essa são iguais. A diferença é que aqui eu tenho um trialcox com alumínio. É como se eu tivesse pego
Como é que ele é produzido? Eu pego o hidróxido de lítio, reajo ele com hidróxido de alumínio e depois adiciono um álcool. E esse álcool vai virar essa estrutura aqui, certo? Com hidreto ainda, né? Depois eu vou e coloco um hidreto de lítio ali também no processo. Aí O ele que é que tá reage em com aquilo. parênteses aí, Flávio? Eu não tô conseguindo enxergar o que tá em parênteses. Aqui, Isso. RO, que é um cóxido. Você está com o seu slide aberto aí, Antônio? Não, porque eu tô pelo celular, Flávio, senão complica. Não dá Ah, pra enxergar entendi. os dois. Pronto. Aí depois você dá uma olhadinha no slide também para conferir, entendeu? Que teia de aranha, Porque hein? a teia de aranha é feia, porque são 3 teias de aranha dessas que a gente vai mostrar para ácido. Tem a do éster, não, do anidrido, desculpe, do anidrido. Tem da mina, né? E a mina, na verdade, não é da mina, é da. Não, é o completão, desculpa. São mais duas. 2 teias de aranha. Certo? 2 teias de aranha completa. Que é uma do. Porque assim, ó, como eu falei com vocês, o ácido ele é muito reativo, Porém, o grupo abandonador dele é muito fraco, muito reativo, que é a hidroxila. Então não é vantagem ele perder a hidroxila, a não ser que ele primeiro vire cloreto de acila. Outra forma de reação também é virar o anidrido. O anidrido é muito reativo na substituição também. Então, ó, geralmente eu vou partir não do ácido carboxílico. Eu vou pegar ele, vou converter ele no cloreto de acila ou em um anidrido. Depois, o que é que eu faço? Eu vou reagir ele com outras condições e assim produzir o que eu desejo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Então o anidrido, gente, olha só, o anidrido ele pode ser produzido de 2 maneiras. Primeiro, por desidratação a alta temperatura ou por reação de substituição nucleofílica com o sal de carboxilato. 2 maneiras. Vamos lá. Primeiro, o ácido carboxílico, tá vendo? O ácido carboxílico, ele é aquecido a uma temperatura em torno de 800 graus Celsius. Aí ele vira um anidrido. É uma desidratação a alta temperatura. Ou o cloreto de acila, lembra do cloreto de acila? Vai reagir com o carboxilato. Aí ele vira o anidrido. Então são 2 formas de produzir o anidrido. Tudo bem? Qual é a forma? Com ácido puro, aquecendo ele a 800 graus. Qual é a forma com cloreto de acila? Reagindo com o carboxilato do ácido. Vamos supor, eu quero produzir o anidrido propiônico. Pego ácido propiônico, inicialmente, reajo ele com cloreto de tionila. Olha só os passos. Pego o ácido propiônico, reajo com cloreto de tionila, vou produzir o cloreto de propionila, né, que é o do ácido propiônico. Aí pego em outro recipiente, reajo o ácido propiônico com hidróxido de sódio e vou formar o carboxilato de sódio do ácido propiônico, que é o propanoato de sódio. Aí formei separado, depois eu junto um com o outro. Aí vou aquecer, aí vai ocorrer a substituição nucleofílica e vira assim um anidrido propiônico, certo? Tudo bem aí, entenderam? Oi? Tudo certo, tudo certo. Pronto. Enxergou aí, né, Antônio? Ou no outro caso ali a gente vai formar o NaCl na última reação de baixo? Esse aqui sim, forma NaCl como subproduto. Porque no caso que é mais forte, no caso, a atração do cloro? Não, porque vai ocorrer a substituição nucleofílica. Ah. Aqui, ó, o grupamento carboxílico vai atacar a carbonila, o grupo acilo, e o cloro vai embora. Aí isso fica lá na solução. Stephanie, vamos lá. Olha só. 2 formas de produzir o anidrido. Primeiro, você vai pegar o ácido
o ácido puro, e vai aquecer ele a 800 graus Celsius. Tudo bem? Aí ele já vai virar o anidrido. Pode ser qualquer ácido aqui, tudo bem? Pode ser aqui, no caso, eu botei o ácido acético, mas poderia ser o ácido propiônico ou ácido butírico, né? Número de carbonos maior. Aí ele forma um anidrido correspondente, sob aquecimento, tá vendo? É uma desidratação sob aquecimento. Não, acaba sendo uma substituição nucleofílica também, normal, mesmo caminho. Só que acontece no próprio composto. Ele se auto-substitui. Tudo bem? Outra reação é a reação com cloreto de acila. Observe, cloreto de acila a gente já sabe como fazer, que é como pega o ácido carboxílico e vai reagir ele com o cloreto de tionila. Eu mostrei o outro mecanismo. Então, o cloreto de tionila reage com o ácido e forma o cloreto de acila. Beleza? Forma o cloreto de acila correspondente. Depois, eu pego esse mesmo ácido em um outro recipiente, antes de reagir com o cloreto de tionila, né? Já separei, né? São 2 recipientes, 2 caminhos. Então, ó, primeiro eu produzo o cloreto de tionila. Depois eu formo o carboxilato. Certo? Então, eu vou ter aqui, ó, no recipiente A, cloreto de acila, no caso aqui do ácido acético, vai ser o cloreto de acetila ou acetanoíla, acetanoíla ou etanoíla, né? O que acontece? Tenho aqui, e vou ter no outro recipiente o ácido normal, né? Esse ácido eu vou reagir com a base forte, geralmente hidróxido de sódio. Aí eu vou formar o quê? O sal desse composto, que é um acetato, ou no caso aqui o ácido acético, vai formar acetato de sódio. Aí eu vou ter acetato de sódio em um lado e vou ter cloreto de acetila no outro. Depois eu misturo tudo isso num recipiente só. Aí o acetato de sódio vai reagir com o cloreto de acetila e vai formar o anidrido acético. Entenderam? Entendeu aí, Stephanie? Vamos lá, ó. Geral, vou botar aqui, né? Deixa eu pegar todos aqui. Anidrido, né? Aqui. Aqui. Vamos lá, neste caso aqui. Na verdade, são 2 caminhos, né? Aqui. Aqui. Voltando a hidrólise dele em água também, né? Aqui. Eu vou ter o... Pronto. Esqueceu, né? Produção. Aqui vem o... Ah, não. Peraí, tá errado. Pronto. Aqui. Vamos lá, agora vamos ver as outras reações. Reação 1. Ou com álcool. Ô, amigo, você não vai mostrar o mecanismo, não? Não, o mecanismo é o mesmo, Tônio. É o mesmo? Padrão do mecanismo. Você Tá bom. ataca a carbonila, abre a ligação dupla, depois o cara volta e ela cai fora. Você entendeu? Certo. Então por isso que eu não estou mostrando o mecanismo dos demais, porque é um caminhão só. É igual ao outro. Isso aqui, ó, vamos supor.
Tem aqui, né? Só para você entender. Aí vai reagir com álcool. O álcool ataca, ele abre, depois ele volta, cai fora e aqui retira o hidrogênio. Entendeu? Tudo vai seguir o mesmo caminho agora. O mecanismo mais complexo é o de formação do cloreto de acila, que foi o que eu mostrei, entendeu? Agora os outros são todos iguais, não tem diferença nenhuma. Então aqui é com álcool, né? Com álcool, ele vai formar um éster. Com amônia, né? Com amônia, ele vai formar uma amina. Amina não, desculpa, uma amida. Com uma amina primária que vai formar. Deixa eu ver aqui, vai formar uma amida. Fala, Antônio. Deixou o microfone ligado. Agora com alumidrito, né? LiAl H4, né? Primeiro, depois com hidrônio. Vai formar o quê? O álcool, né? Forma o álcool. Se for um aldeído, for composto de Grignard formar composto de Grignard. E por último, se for o R, sério, eu vou formar acetona. Oi. Pequenininho. Pronto. Então vamos lá, ó. Acompanhando aí, Tony. Deixa eu botar mais um aqui que é para a mina. Ou a mina secundária, né? Opa. A mina secundária. Pronto. Vamos lá, ó. Essa é a teia de aranha do anidrido acético, ou do anidrido, né? Esse caso aí a gente tá falando do anidrido acético, mesmo. Só botei com quantidade de carbono, né?
Vamos lá, o que acontece aqui? Gente, ó, primeiramente, vamos relembrar. O anidrido acético, o anidrido de modo geral, ele pode ser produzido de duas maneiras. Aquecimento ou reação de substituição nucleofílica com o cloreto de acila e o sal desse ácido correspondente. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, produzir o anidrido acético. Primeiro, neutraliza ele, depois reage com o cloreto de acila correspondente. Aí forma o anidrido. Ou aquecimento a 800 graus. Ó, essa teia de aranha, gente, tá para vocês aí disponível no slide. Eu estou reproduzindo ela aqui para falar de cada um separado. Assim, falar, né? Porque já está pronto lá também. Vocês têm que observar a condição reacional. Se eu tiver, primeiro lá, vamos supor, eu peguei o ácido butírico, que é o ácido butanóico, mesma coisa, ácido butírico. Peguei ele, aí coloca lá, reação com hidróxido de sódio, depois uma reação com cloreto de butanoíla. Pronto. O que você faz? Sabe que essa reação vai produzir o anidrido. Só que o anidrido butírico, né? Aí vem. Se eu pegar ele também aquecer acima de 800 graus, ele também vai formar o anidrido butírico. Certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Produção do anidrido. Ou eu neutralizo ele, reajo com o cloreto de acila correspondente, ou aqueço ele acima de 800 graus Celsius. Ponto. Ok? Aí vai formar o anidrido. Se eu pegar esse anidrido produzido e reagir com água, sob aquecimento, ele vai sofrer hidrólise e voltar a ser o que era antes, voltar a ser o ácido correspondente inicial. Certo? Vamos lá. Depois disso, produzir o anidrido. Ok. Ó, até aqui é produção do anidrido ou retornando a ser o que era antes. Então, posso produzir por neutralização com cloreto de acila ou por aquecimento. Certo? Se eu reagir com água, retornando, eu vou ter o quê? A hidrólise. Aí ele volta a ser o ácido correspondente. Daqui em diante agora é reação com o anidrido. Tudo bem? Se o anidrido reagir com álcool, ele vira um éster. Se o anidrido reagir com amônia, vira uma amida. Se o anidrido reagir com amina primária, forma uma amida com ramificação no grupamento de nitrogênio. Se for uma amina secundária, vai ter duas ramificações no nitrogênio. Aí a amida terciária. A amina terciária não há reação com o anidrido. Certo? O anidrido não reage com a amina terciária. Certo? Nem o anidrido, nem o cloreto de acila. O anidrido, se ele reagir com alumínio, tetraalumidreto de lítio, e depois com acidificar, vira o álcool. Se eu pegar e reagir com tetraalcóx de alumínio e lítio, ou hidreto de tetraalcóx de alumínio e lítio, o que eu vou ter? Eu não vou formar um álcool. Depois, acidificando, eu vou formar um aldeído. Se eu reagir com o composto de Grignard, que nós já falamos de aldeído de cetona, reagir esse anidrido com o composto de Grignard, ele vira o quê? Um álcool, só que um álcool ramificado, ó. Não é um álcool primário, é um álcool terciário. Se eu reagir com o alquil de cobre e lítio, né, o dialquil de cobre e lítio, eu vou formar uma acetona. Tudo bem? Então, ó, quais são as reações? Eu vou ter produção de um éster, uma amida não ramificada, uma amida com uma ramificação, uma amida com duas ramificações, produção do álcool, produção do aldeído, produção do álcool terciário, produção da amida. Da cetona. Tudo isso daqui a partir do anidrido. Então, são condições reacionais específicas para cada um. Certo? Na reação de síntese do ácido acetilsalicílico, eu realizo essa reação aqui, ó. Tá vendo? É o anidrido com álcool formando um éster. Ah, mas é fenol. Fenol se comporta como um álcool. É o ácido fênico ou o alquilbenzeno, o enol benzênico, né? Que é o hidroxila ligado ao anel aromático. Ele se comporta, ele não é um álcool, ele se comporta como um álcool, então ele vai ter a reação semelhante de um álcool. Em alguns casos, né? Todos não. Viu? Certo, gente?
Então, ó, essa daqui é a teia de aranha do anidrido. Certinho aí, Antônio? Esterificação de Fischer. Como é que funciona? Ó, é muito simples a reação. Vou pegar com álcool metílico aqui, né? Ó, essa reação acontece meio ácido, certo? Aí vem ácido sulfúrico, ácido fosfórico, geralmente. Primeiramente, protona o álcool. Depois de protonado o álcool, ou seja, protona primeiramente o álcool, mistura o ácido com o álcool. Depois de feito isso, eu vou ter o quê? Vou ter o ácido. Com o álcool protonado. Certo? Então aqui, ó, ele vem. Aí o ácido vai ser protonado aqui. Primeiramente. Certo? Depois de feito isso, o álcool, ó, ataca esse camarada. Libera a ligação. Aí eu vou ter essa estrutura agora, ó. Essa estrutura intermediária. Certo? O álcool que está em solução vai retirar o hidrogênio em excesso. Certo? Depois o álcool, o acidificado aqui, o álcool protonado, vai protonar a hidroxila. Ó. Aí eu vou ter o quê? Um grupo abandonante que é a água. Depois a água cai fora. Agora eu vou ter CH3. Água caindo fora, ó. Formando a ligação dupla. Água cai fora. Tem aqui. Aí o álcool retorna, tirando o hidrônio, né? Aqui, ó. Um álcool aqui. Pronto. E no final, o éster é formado.
Pronto. Então, observe que é um caminho. Tem lá o mecanismo completo no slide para vocês, ficar mais fácil. Mas, de modo geral, o que, é que a gente vai ter? Primeiro, protona, o grupamento carbonílico. Depois, o álcool ataca a carbonila. Depois que o álcool ataca a carbonila, ele desprotona o que está em excesso e protona a hidroxila. A hidroxila cai fora como um grupo abandonante, que é água. Depois ele só reconstitui a ligação. Certo? Essa daqui é a chamada de esterificação de Fischer. Certo? Entendeu? Valeu, gente. Então, ó, brincadeiras à parte, Antônio, a gente já apertou a mente dele, né? Então, tá tudo ótimo, maravilha. Agora o dia ficou ótimo.